Gostaria de iniciar, que os irmãos abrissem suas Bíblias em Provérbios 22, o versículo 6. Provérbios 22, 6. Onde fala assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Existem algumas traduções que diz instrui, outras dizem ensina, mas tudo se resume em um único propósito, que é ensinarmos a palavra de Deus, instruí-la no caminho em que deve andar. Que com certeza, quando elas estiverem já na sua idade, de tomar suas decisões, elas não vão se desviar do caminho do Senhor. Então esse é o nosso tema: liderança infantil com propósito. E o nosso propósito é justamente alcançar, essas crianças para o Senhor. Então nós vamos ver agora, lidere crianças com um propósito. Nós vamos ver agora qual é o nosso primeiro propósito para orientar nossas crianças no caminho do Senhor. O primeiro é alcançar as crianças com o Evangelho. E ali no primeiro pontinho diz: alcançar significa ir aonde elas estão. Então, quando nós falamos aqui que o nosso objetivo não é somente com as nossas crianças, das nossas igrejas, com nossos filhos, mas é todas as crianças que nos cercam. Onde nós formos, nós precisamos levar a palavra do Senhor. Seja no nosso trabalho, na vizinhança, nós precisamos ir aonde essas crianças estão. Às vezes é muito cômodo a gente se preocupar com os nossos filhos que estão ali pertinho de nós. É muito cômodo nos preocuparmos com as crianças da nossa igreja, em que prontamente quando chegamos aqui elas estão. E como professor eu falo, eu ensino, eu oriento. Mas as crianças que estão aí fora, que muitas vezes passam por a gente: oi tia, na maioria das vezes até as que não são professoras são chamadas de tia. Então a gente precisa ir até essas crianças para levar esse evangelho que é a palavra de Deus. O outro ponto é apresentar o plano de salvação. Então precisamos, irmãos, ter essa preocupação, porque nossas crianças, elas também precisam de salvação. Há um tempo atrás, hoje isso já está se mudando. E graças a esse seminário, eu tenho certeza que nós vamos ter outras mentalidades aqui, outra visão. A nossa visão vai ampliar. Como a gente ouve até comentários: mas eu não sou professora de criança, mas você é pai, você é mãe, você tem um local de trabalho, você tem uma vizinhança. Qual é a rua que não tem uma criança? Então, é uma preocupação geral. Então, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com uma visão mais ampla de que nós devemos levar a palavra de Deus a todas essas crianças. E aqui, completando ali o que está, apresentar o plano da salvação. Então, nós precisamos estarmos preparados também para apresentar esse plano, mostrando para as nossas crianças que somente Jesus pode os salvar e que elas precisam sim da salvação. E dar-lhes a certeza da salvação. Quando eu li aquele pedacinho ali, dar-lhes a certeza da salvação, é que muitas vezes eu me recordo da minha irmã. Nós somos de uma família rígida com relação a alguns princípios espirituais. E falávamos muito, ouvíamos muito falar que Jesus, Ele salva, que Ele liberta, Mas falar dessa certeza da salvação é falar do amor de Deus, da sua misericórdia. A minha irmã, ela tinha uma dificuldade muito grande, porque ela não tinha certeza da salvação. Ela só entendia que Jesus era o caminho,
que Jesus, no momento que Deus era o caminho, que no momento que ela pecasse, Deus estava ali para corrigi-la, e se ela não aceitasse Jesus, se ela não andasse corretinha, ela poderia perder a sua salvação. E durante ela, até a vida adulta, eu lembro que quando ela teve depressão, foi uma das coisas que ela tinha muito medo, chegou a ter medo de morrer, porque ela conheceu um Deus crucial, um Deus que, se o que você fizer de errado não tem mais chance, você precisa se arrepender, porque senão você vai para o inferno. Então a criança, ela precisa ter essa certeza da salvação, de que uma vez que ela entregar a sua vida ao Senhor, ela está salva, e que é a misericórdia do Senhor, são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Então nós precisamos mostrar o amor de Deus, e é por esse amor, por essa graça, essa misericórdia que nós alcançamos a salvação. Vamos ver o próximo propósito. Ensinar a palavra de Deus visando formar a mente e o caráter cristão. A palavra de Deus, quando ensinada, tem o poder de moldar a mente das crianças e formar nelas valores cristãos. Então, quantas crianças estão carentes desse valor? Dos valores espirituais, dos valores cristãos. A gente viu o depoimento de Jussiele, né, um dos seminários, onde ela falou que as crianças, dos alunos dela falou com maior naturalidade: eu vou para o candomblé, né? Então, quantas coisas a gente ouve que eles falam com tanta naturalidade, e pode ser o seu vizinho, que às vezes você nem sabe qual é o princípio daquela família. Às vezes a gente está tão preocupado, né, com nossos filhos, vir para a igreja, falar com as crianças da nossa igreja e as outras crianças que estão aí. Então a gente precisa ter também essa visão de formar o caráter dessas crianças, de mostrar que Jesus salva, que Ele liberta. E para isso, a gente sabe que nós, adultos, somos referência para as nossas crianças, né? Então, eu achei interessante, a semana passada, quando um dos depoimentos que eu li no dia da vigília, quinta-feira, onde a parte que coube a mim foi a lição do exemplo. E o depoimento de uma criança foi, quando lhes perguntaram, né? Deixa eu ver qual foi a pergunta aqui. A resposta dele: o que mais me influenciou não foi o que meus pais me ensinaram, mas como viveram. Então, os exemplos, eles arrastam. Muitas vezes a gente fala tanto, né? Conversa com nossos filhos, corrige demais. Nós falamos também na igreja. Temos a preocupação com a questão moral. Você tem que ser assim, não sei o quê. Mas como é que está meu exemplo? Como é que está a minha vida? Então, o caráter cristão começa daí. Em você ser verdadeiro, em você ser transparente, para que as crianças vejam em você o brilho de Cristo. Vamos para o terceiro propósito. Ser a imagem de Deus para elas. As crianças, elas têm necessidades espirituais como qualquer outra pessoa. Ser a imagem de Deus significa ser como Jesus é. E como é difícil, né? Como é difícil vivermos isso. Falar é muito fácil. Falar para as nossas crianças, preparar as lições, fazer nosso plano bonitinho, às vezes tão engessado, seja na escola, seja na EBD, seja em casa. A gente tem aquela preocupação de estar sempre falando, de estar sempre orientando os nossos filhos. Mas elas precisam de muito mais do que isso, muito mais do que palavras. Elas precisam ser orientadas espiritualmente. E nós, como líderes, como pais, nós precisamos ser essa imagem de Deus
para que as nossas crianças também sejam. É no terceiro. Então aqui diz: o líder é um instrumento de Deus para suprir essas necessidades. Ser a imagem de Deus significa ser como Jesus é. Assim como o Senhor, o líder deve atraí-las com a vida de Deus. Então nós vamos ver como isso é possível. Vejamos agora. Seja amoroso. Ame as crianças e deixe que elas percebam isso. As crianças percebem quando estão sendo abraçadas, aquele abraço superficial, né? E quando elas percebem o amor mesmo, o calor, né? Daquele amor, de se preocupar, de dar aquele abraço de amor, aquele abraço de preocupação. Você sabe quando alguém ama você, e o contrário também. Ora, as crianças são sensíveis e sabem quando alguém gosta delas de verdade ou não. Se você expressar o amor de Deus às crianças de sua igreja, elas também virão e com certeza trarão outros com ela, porque o amor atrai. E isso não só na igreja, né? Em todos os lugares. Nós precisamos amar nossos filhos, amar nossos vizinhos, amar todos aqueles que nos cercam, mas um amor verdadeiro. Seja sorridente. Isso é uma das características muito fortes que atrai a criança. É ser sorridente. Criança, com certeza, elas ficam intimidadas de se aproximar de alguém carrancudo, né? Porque criança, ela é muito sensível a essas questões sentimentais. Então, ela percebe. Se você é uma pessoa carrancuda, se você é uma pessoa fechada, ela vai ter dificuldade de se aproximar. Então, seja sorridente. O líder da igreja, o líder de crianças precisa aprender a sorrir, a ser alegre. Se você tivesse que escolher entre uma igreja cujo líder é sério